Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marketing. Eu sou o Theo Augusto Monteiro, aqui comigo Gino Belli, e hoje vamos falar sobre algo que pode estar sabotando seus resultados sem você nem perceber. E olha que não é exagero dizer isso. Ficou interessado? Antes, calma, antes aproveite, se inscreva em nosso canal, não custa nada. Deixe o seu like, assim você valoriza o nosso trabalho e o conteúdo que preparamos para você. Agora sim, fique conosco, porque o Papo de Marketing está só começando. Tudo certo, Gino? Tudo alright, Theo. Tudo certinho, certinho. Everything's okay. Tudo Nossa, um inglês saxônico. isso aí. Tá Treinou, bom. treinou. Isso aí. Vamos lá, vamos Muito lá. bem. Então, olha só, pensem no seguinte, meus caros, olha só, quantas vezes você já saiu de uma reunião pensando, por exemplo, assim, nossa, nem consegui passar a minha ideia hoje, ou, por exemplo, por que que aquela pessoa reagiu daquela forma? E, enfim, a questão é que isso não acontece por acaso. Existe uma ciência por trás da forma como nos comunicamos. E quando você entende isso, eu digo, quando você entende mesmo, você literalmente destrava um novo nível de eficiência profissional. Isso mesmo, perfeito, Theo. Cirúrgico, preciso. Né? E o problema é que muitas vezes não está no que você está falando, mas como você está falando. Então, É. existem aí 4 estilos distintos de comunicação interpessoal, e cada um deles com suas características comportamentais e neurológicas específicas. Então, olha lá, aqui está um insight, ó, que isso aí pode ajudar você na sua carreira. Então, quando você consegue identificar e adaptar esses estilos, você não apenas melhora as suas relações, você se torna um profissional mais estratégico. Olha que beleza. E olha só, Gino, e não estamos aqui inventando moda nenhuma. Tem uma pesquisa robusta da revista The Economist, que analisou milhares de profissionais e mostrou dados que deveriam assustar qualquer gestor. Veja só, a má comunicação nas empresas causa um aumento de estresse em aproximadamente 52% dos casos, mais da metade. Um atraso em projetos de mais ou menos 44% e, pasmem, baixa na moral da equipe em quase um terço, 31% das situações. É ou não é para ficar de queixo caído? Se é, né? E tem mais, Théo. Essa mesma pesquisa revelou que 25% dos casos de baixo desempenho, ou seja, um quarto deles, e 18% dos erros na finalização de vendas estão diretamente relacionados a falhas na comunicação. Ou seja, né, não estamos falando só de relacionamento interpessoal, estamos falando de cash, dinheiro, resultados concretos, vida real. Pois é. E olha, Gino, isso significa que saber se comunicar bem não é aquela, digamos, uma soft skill opcional, não é? É uma competência estratégica que impacta diretamente no bottom line da empresa, na base da empresa, né? Mas aquela coisa, vamos destrinchar isso tudo aqui, não é? E, Gino, olha só, o primeiro estilo que precisamos dissecar aqui é o passivo, tá? Mas antes de mais nada, é importante entender que esse estilo tem raízes psicológicas profundas. É ou não é? Exato, Theo. O comunicador passivo, ele não é apenas alguém tímido. Na Uhum, verdade, existe aí um padrão comportamental complexo, né, aí, né? Então, essas pessoas desenvolveram aí muitas vezes desde a infância uma, como é que eu vou dizer, uma aversão ao conflito, né, que se manifesta sim. através de comportamentos aí muito específicos. Então, naturalmente, elas evitam expressar necessidades, concordam mesmo quando discordam internamente, né? Isso é crucial, e frequentemente assumem culpa aí por situações que não causaram. Então, olha só o que causa na pessoa. Uhum.
E também, Gino, no ambiente corporativo, isso acaba se manifestando de formas muito sutis, só que igualmente devastadoras. Por exemplo, numa reunião de brainstorming tradicional sobre uma nova campanha, por exemplo, o comunicador passivo pode ter uma ideia brilhante, mas quando você pergunta algo assim, alguém tem alguma sugestão diferente? Tenha certeza, ele vai ficar em silêncio. E não é por falta de competência, não, de forma alguma, mas porque existe um medo inconsciente de causar discordância ou de ser julgado, né? É isso mesmo. E aqui está um insight importante. Quando você tem comunicadores passivos na sua equipe, e você, né, não sabe lidar com isso, você literalmente está desperdiçando aí a inteligência coletiva. É isso É, aí. essas, né, essas pessoas elas podem ter insights valiosos, soluções criativas, mas elas precisam aí de um ambiente psicologicamente seguro e de técnicas específicas de facilitação para se expressarem. Ou seja, elas precisam se sentir acolhidas, elas precisam se sentir parte da bagaça. Né, Théo? É bem por aí. É isso aí. Agora, do outro lado da moeda, nós temos o estilo agressivo. E aqui também não estamos falando apenas de pessoas bravas ou mal educadas, embora tenha muita gente grossa por aí, né? Viemos e convenhamos. Ah, mas assim, o comunicador agressivo tem uma necessidade psicológica de controle e dominância que se manifesta por meio de padrões comportamentais muito bem definidos, né? É fascinante como isso funciona, Theo. Uhum. O comunicador agressivo geralmente tem alta confiança nas próprias ideias, o que pode ser positivo, por um lado, mas baixa capacidade de processamento de feedback externo. É aquela coisa, né? Eu falo assim, obrigado pela sua opinião, mas eu vou fazer do meu jeito, né? Mas assim, né? Então, né? Eles interrompem aí constantemente, porque neurologicamente eles processam discordância como ameaça. Por isso, o tom de voz elevado, contato visual intenso e aquela postura intimidadora. Uhum. E olha, Gino, e no contexto de negócios, isso cria dinâmicas muito específicas. Quer ver só? Imagina, por exemplo, um feedback de um cliente sobre uma campanha que por algum motivo não funcionou bem. O comunicador agressivo ele vai imediatamente entrar no modo defensivo. Aquela coisa, ele põe as duas mãos na frente para não cair, né? Algo mais ou menos assim. Poxa, o briefing não estava claro, vocês mudaram de opinião 3 vezes, a culpa não é nossa, e não sei o que, não sei o que lá, enfim, um estrago. Eles não conseguem, não é? Eles não conseguem separar a crítica ao trabalho da crítica à pessoa deles. E são coisas muito diferentes aí. Exatamente. Isso destrói relacionamentos comerciais, porque o cliente Hum. sente que não pode dar feedback honesto e sem criar algum conflito, né? Então, é um padrão aí autodestrutivo que muitas vezes nem o próprio comunicador agressivo percebe que está fazendo. Então, Joia, Gino. Agora, o terceiro estilo é particularmente interessante também do ponto de vista psicológico. Estamos falando agora do passivo-agressivo. Ó, essa é, na minha humilde e singela opinião, Gino, o mais complexo de todos, porque combina a aversão ao conflito do passivo com a necessidade de expressão do agressivo. Sentiu a tensão no ar já? olha, Theo, eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário, né? Então, É, é por aí. é É por bem aí, isso né? mesmo. E brilhante colocação, Theo. A minha singela opinião também exatamente igual à sua, né? O passivo-agressivo, ele desenvolveu estratégias sofisticadas de comunicação indireta. Então, eles expressam a discordância através de sarcasmo, da ironia, de esquecimentos Hum, estratégicos e, principalmente no trabalho remoto, através de ausências calculadas. Né? essa é É aquela boa. história, a minha câmera não está funcionando, vou deixar desligado aqui. Né? Então, é bem assim, né? Tô sem microfone, né? Assim, bem desse Poxa, jeito. imagina. Né? Então, é uma forma aí de, clara, de resistência
que preserva a imagem de pessoa boa, mas ainda permite expressar aí alguma frustração. E olha que interessante, Gino, no ambiente digital, esse comportamento fica ainda mais evidente, né? Pegando esse gancho que você acabou de comentar. É aquela pessoa que nas reuniões sempre diz, né? Olha, tudo certo, sem problemas. Só que depois você recebe mensagens lá no privado com comentários irônicos, né? Ou ela simplesmente some daquelas calls importantes e por aí vai. Olha, Gino, durante a pandemia, isso virou uma verdadeira epidemia. É ou não é? Ficou bom, hein? Sensacional, Theo. Você foi muito espirituoso. Bom trocadilho, boa analogia. É isso aí. Top. Nunca mais faço isso de novo. Boa, boa. Essa valeu bastante. E olha só, do ponto de vista de gestão, é o estilo mais difícil de lidar porque você nunca tem clareza sobre aonde a pessoa realmente está. Você pensa aí que tem alinhamento, né? Mas na verdade tem a resistência passiva que vai sabotando os projetos aí aos poucos. É isso mesmo, perfeito, Gino. E olha, e finalmente chegamos ao santo grau da comunicação interpessoal. Até rimou, hein? Ó, que beleza. Top. Estamos falando agora do estilo assertivo, mas atenção, tá? A assertividade, ela não é uma característica natural. É uma competência que você desenvolve e que envolve a inteligência emocional, a autoconsciência e técnicas muito específicas de comunicação para gerar bons resultados. Exato, Theo. O comunicador assertivo dominou algo que os outros três estilos não conseguiram. A separação entre a pessoa e a ideia. É Uhum. aquela história, 5 minutinhos sem perder a amizade, sabe? É Aquela, isso aí. né? Então, então assim, eles conseguem discordar de um conceito sem atacar quem o propôs, não, propôs, né? E conseguem entender aí, conseguem receber críticas sem entrar em modo defensivo, né? E o mais importante disso, conseguem expressar necessidades e limites de forma mais clara e também mais respeitosa. E sabe, Gino, tem uma técnica muito específica que esse pessoal usa, que é a comunicação em três camadas. Já ouviu falar dessa? Olha só. Primeiro, eles validam o ponto de vista da outra pessoa. Então, é como se você dissesse assim: olha, eu entendo a sua perspectiva, né? Depois, eles expressam a sua própria visão, quando dizem algo no tipo: eu, ao mesmo tempo, gostaria de compartilhar uma outra abordagem. E, finalmente, eles propõem uma síntese construtiva. Por exemplo, como podemos integrar essas visões para chegar a uma solução ainda melhor? Viu só? Três camadas. É isso aí. Pão, recheio, pão, né? É desse jeito. Né? Então, Pois é. repara que essa técnica ela funciona porque atende às necessidades psicológicas básicas de qualquer interação. A pessoa se sente ouvida e respeitada, né? Não se sente atacada e ainda participa da construção da solução. Agora, como desenvolver essa competência assertiva no dia a dia? Interrogação. Bom, tem uma técnica que eu uso muito que é a pausa estratégica. Conhece essa? Tá Boa. vendo? Então, antes de responder qualquer coisa, especialmente em situações tensas, né? Faça uma pausa aí de 3 segundos para processar emocionalmente o que foi dito. É aquela coisa, aqueles 3 segundos constrangedores e tranquilo. Dá certo. Faz que dá certo. E olha, funciona mesmo, Virginia, funciona muito bem, porque a maioria dos problemas de comunicação costuma acontecer quando nós reagimos emocionalmente ao invés de responder estrategicamente. Então, a pausa que você muito bem comentou permite que você saia do sistema nervoso simpático, né, que é puro instinto de luta ou de fuga, e você ativa o córtex pré-frontal, a testa aqui, ó, sabe? Que é justamente onde mora o raciocínio estratégico, né? Na testa, tá escrito aqui, ó, na testa.
Muito bom, Theo, mas acho que a medicina errou em dar o nome de sistema nervoso simpático. Tinha que ser o Que antipático, né? de Tá errado. simpático não tem nada. Não tem nada, né? Às vezes tem que mudar isso aí, né? A gente faz uma. Vamos falar, cara, com o pessoal da medicina aí, né? Muda isso aí que tá errado, né? A gente sabe mais do que vocês, né? E então aí, ó, olha só. E tem também uma segunda técnica, a chamada escutativa estruturada. Então, não se trata aí apenas de ficar calado enquanto o outro fala. É fazer perguntas de clarificação, né? Então, vai, sei lá, por exemplo, você pode dizer algo da seguinte maneira: se eu entendi bem, você está dizendo o quê? Blá, 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 né? Daí você pode aí parafrasear o que ouviu, depois continua. Então, a sua principal preocupação é blá, 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 né? E só depois você pode apresentar a sua perspectiva. Pois é, e isso, Gino, tem um efeito psicológico poderoso no interlocutor, não é? Quando a pessoa se sente verdadeiramente ouvida e compreendida, ela automaticamente fica mais receptiva ao que você tem a dizer. Isso, no fundo, é neurociência básica, né? É o marketing aplicado à neurociência. Então, com isso, você reduz aquele caráter defensivo da pessoa antes de apresentar seus pontos. Bem simples no final das contas, né? É isso mesmo, Theo. E temos aí uma terceira dica, que ela é Uhum. especialmente importante aí no mundo digital. Adapte a sua comunicação ao meio, mas mantenha a assertividade. Muito bem. Então, por exemplo, um e-mail permite aí mais elaboração e formalidade, né? Então, um chat, por sua vez, ele exige aí uma concisão mais ainda e pode ser respeitoso. E uma videochamada permite aí uma linguagem corporal que suaviza as mensagens mais diretas, por exemplo. Uhum. E uma coisa que eu aprendi na prática, Gino, olha, é muito bom a gente poder usar a tecnologia para se calibrar, né? Existem ferramentas que literalmente analisam o tom dos seus e-mails antes de você enviar. Parece até bobagem, mas quando você está estressado, às vezes você nem sequer percebe que está soando mais agressivo do que pretendia. Isso quando escreve. E depois que mandou, já foi, né? E a dica mais avançada é a seguinte: desenvolva flexibilidade comunicacional, Uhum. porque às vezes você precisa ser um pouco mais direto com um comunicador agressivo, né? Por exemplo, para você ganhar respeito. E outras vezes você vai precisar ser mais gentil e paciente com um passivo para criar aquela segurança psicológica. Então, Boa. é aquela história. A assertividade ela não é um script rígido, né? Ela é uma competência adaptável. Lembrem-se disso. Anota aí para não Joia. esquecer, não é verdade? É isso aí. E para os gestores, é importante observar os estilos de equipe que eles possuem, né? O ideal aqui é que vocês possam criar, vocês, eu digo, direcionado para gestores, né? Vocês possam criar rituais de comunicação que favoreçam diferentes perfis. Por exemplo, em brainstorms tradicionais, é muito bem-vindo que vocês deem um tempo para reflexão sobre um tema antes de pedir as contribuições. Isso ajuda os comunicadores passivos, né? Você pode também estabelecer regras claras sobre as interrupções. De outra forma, isso controla os comunicadores agressivos, não é? Então, olha, depois de tudo que nós conversamos hoje, cabe aqui uma reflexão. Qual é o custo real do seu estilo de comunicação? Pensem, se você é passivo, quantas oportunidades de crescimento você está perdendo por não se expressar? E, de outro lado, se você é agressivo, quantos relacionamentos valiosos você está danificando? Ou até mesmo, se você é passivo-agressivo, quanta energia mental você está desperdiçando em resistências indiretas? O recado é o seguinte: a comunicação assertiva, ela não é apenas mais eficaz, ela é sustentável emocionalmente. Então você gasta menos energia, constrói mais relacionamentos sólidos e consegue resultados melhores.
com menos atrito, né? É isso mesmo, Theo. E só para finalizar com um insight estratégico, no marketing, né, que é a nossa profissão, é, ela é literalmente comunicação, certo? Uhum, Então, marketing é a arte de você se comunicar, né? Você criar valor entre as relações, né? O produto ela pode ser um meio, né, de você conseguir isso, né? Então, sim. se o serviço, né? Então, se não conseguimos aí nos comunicar de forma eficaz, internamente com a nossa equipe e externamente com os nossos clientes e fornecedores, como que é que vamos criar, né, uma comunicação eficaz para as marcas aí que atendemos, né? Então, fica a dica aí. É isso aí, Gino. Olha, a comunicação basicamente é a, vamos chamar, né? A metabilidade que acaba por potencializar todas as outras competências técnicas que vocês têm. No final, vocês podem ter a melhor estratégia do mundo, você pode ter o melhor produto, a melhor execução, mas se não souberem comunicar isso de forma assertiva, os resultados simplesmente não virão. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa análise dos estilos de comunicação? Deixe nos comentários qual estilo vocês mais se identificam e compartilhem também alguns exemplos de como isso impacta no dia a dia profissional e até mesmo pessoal de vocês. E claro, deixe o seu like, né? Se inscrevam no canal do Papo, não custa nada, é de graça e ainda vocês valorizam o nosso trabalho por aqui. Ah, e só mais uma coisa, agora o Papo de Marketing também tem um canal no WhatsApp. É isso aí. É lá que o Gino e eu compartilhamos insights exclusivos, dicas práticas, conteúdos rápidos que não aparecem aqui e em lugar nenhum. O link está na descrição do vídeo, então esperamos você lá. Lembre-se que você também pode assistir e também ouvir nossos programas no site papomarketing.wordpress.com. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau e lembre-se, pense sempre. Até. Isso aí, pessoal. Mande para quem você gosta, mande para quem você não gosta. O negócio é compartilhar. E falando em compartilhar, olha só. Ó, saiu do ponto aqui, quer ver? Ó o canal do Papo aqui no WhatsApp, tá vendo? Então, não tá vendo, mas é aqui, tá? Vocês vão ver lá. Papo de marketing. Então, o último post foi sobre por que chamamos marca de marca. Olha só, não vamos falar aqui, está falando lá. Então, vai lá, segue, compartilha e espalha a mensagem, valoriza, dá o sininho, você valoriza duas famílias, você garante duas famílias, a minha do Theo, né? Então, isso aí beba Coca-Cola, muito boa. E é isso. Até a próxima. Tchau. E é por isso que os comunicadores assertivos constroem relacionamentos mais sólidos e duradouros. Sou eu ainda? Olha, É desculpa, você, Theo. Gino! É você, Maravilha. Gino! Oh, Poxa, meu Deus do céu. Me desculpe. Eu viajei aqui. Nossa, tô olhando o passarinho aqui. Me desculpe. Então, vamos lá, Theo. Desculpa. Então, vai, 3, 2, 1. 3, 2, 1. não tem por que falar maravilha, porque eu não falei nada antes disso. Eu sou maravilhoso.
Tô zoando. 3, 2, 1.